Deus que é, na verdade, três, né? É um Deus, mas é em três. É a Trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje sabemos que o Espírito de Deus habita em nós. Quantos aqui entregaram a sua vida a Jesus? O dia que você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo veio então habitar dentro de você. Amém? Para quê? Qual o propósito? Para levar você a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você crê que Deus tem coisas boas para a sua vida? Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Agora, como que Ele vai nos guiar a isso? Por meio do Espírito Santo. Amém, igreja? Lá em Colossenses 3, vamos ler esse texto, depois nós vamos orar ao Senhor. 15 ao 16 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti nessa noite a Tua palavra. Que ela, Senhor, seja um alimento para o nosso coração. Nós não queremos sair dessa reunião como nós entramos. Queremos sair daqui mais cheios de Tua presença, mas também recebendo da porção da Tua palavra. Ó Deus, que não apenas a ouviremos, mas praticaremos ela. Viveremos essa palavra. No nome de Jesus, Pai, dá-nos revelação, sabedoria, discernimento, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você foi chamado por Deus, amém? E Deus chamou para que você não viva perdido, muito menos confuso. Diga para o seu irmão: Deus te chamou, mas você não vai viver confuso e perdido. Amém? Porque esse é um ponto onde muitos ficam, como é que eu posso dizer, vivem em dúvida, com medo, preocupados, porque há momentos na vida, não sei se você já passou, mas eu passei por vários assim, onde você precisa tomar decisões, mas você não sabe qual que é a vontade de Deus. Alguém já passou por isso? Às vezes aí no contexto da sua casa, sua família, trabalho, negócio que você tem, né? Às vezes em relação ao seu ministério. Então é um fato da vida. Há momentos que nós vamos precisar tomar decisões, e diante dessas decisões, nós queremos saber a vontade de Deus. É ou não é verdade? Porque nós queremos fazer a vontade dele. A vontade de Deus, ela é o que, irmãos? Quem lembra? Boa, perfeita e agradável. Então, Deus tem essa vontade para a minha vida. Mas muitos irmãos, infelizmente, eles vivem perdidos, confusos. Não sabe o que é a vontade de Deus para ele. Então, há muitos, né, que diante ali do momento de encontrar alguém para se casar, ele se questiona: peraí, será que é a pessoa certa? Alguém aqui teve essa dúvida? Não, todo mundo estava convicto, aleluia. É melhor para você não ter problema também, né? Mas muitos ficam em dúvida: será que é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer? Às vezes ele vai mudar de emprego, e vem essa dúvida, sim ou não? Peraí, será que eu estou tomando a decisão certa? Será que eu estou fazendo essa mudança corretamente? Às vezes dúvidas em relação ao seu ministério, o que fazer, como servir, relacionamentos. Eu continuo caminhando com essa pessoa ou me afasto dela? Qual que é a vontade de Deus? Eu não sei você, mas tem coisas que dá vontade de você falar: Deus, me dá só um minutinho com o Senhor. Quem já passou por isso? Só um minutinho, aqui no tete a tete, para que eu possa fazer algumas perguntas para o Senhor, e o Senhor me falar qual é a direção que eu devo tomar. Principalmente em momentos que nós faremos mudanças, decisões que nos levarão a verdadeiras mudanças na nossa vida.
Então muitos ficam esperando um sinal do céu, né? Outros ficam falando: Deus, fala comigo, esperando que Deus fale, de maneira que você ouça com os seus ouvidos. Quem já tentou isso? Eu também já tentei. Deus, fala comigo, Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade. Oramos: Senhor, me dá um sonho para que eu possa entender qual que é a tua vontade. E quando isso não acontece, o que acontece? Nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados, ficamos com medo de tomar uma decisão e errar. Então todos nós enfrentamos momentos de decisões na nossa vida. Mas a boa notícia que eu tenho para você é a seguinte: Deus não deixa o seu povo sem direção. Diga assim: Deus tem uma direção para a minha vida. Deus não chamou você para viver confuso, sem saber o que fazer, né? Não, nosso Deus é um Deus que quer nos direcionar aquilo que é a vontade dEle, para que você não viva inseguro, para que você não viva com medo. Então a nova aliança, ela não é marcada por incerteza, mas sim com consciência da presença. A presença de Deus está com você, amém? E essa presença, que não é externa, mas sim interna, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você, Ele quer guiar e direcionar a sua vida de que maneira? Diga assim: de dentro para fora, amém? Normalmente é assim que Deus vai guiar você. Não é através de uma voz ou um sinal no céu. Pode acontecer, pastor? Pode acontecer, mas é algo extraordinário, não é o comum. O comum é Deus falar ao seu espírito. O comum é Deus falar ao seu coração no dia a dia, amém, igreja? Então meu encargo hoje é de falar para você como que você então discerne a voz de Deus, como que você é guiado pelo Espírito para fazer aquilo que tem que fazer, aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós somos guiados pelo Espírito através da paz de Cristo, que, segundo a palavra, é o árbitro das nossas decisões, amém? Lá em Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vosso coração. Diga assim: a paz é o árbitro, ok? Então pense num juiz de futebol. Nós temos aí, alguns fanáticos não falam: não, esse aí não, pastor, pelo amor de Deus, esse aí joga sempre contra o meu time. Mas a verdade é, o árbitro aqui, Paulo dizendo, é o seguinte: a paz de Cristo na sua vida é algo que deve estar constantemente no seu coração, amém? Porque através da paz, Deus está guiando você. Imagine então um jogo de futebol, está rolando ali o jogo e tal, e o árbitro apita. O que acontece automaticamente? Você sabe dizer? O jogo para. Todos olham para o árbitro, para saber o que ele vai falar, o que ele vai direcionar, não é assim? Os entendidos de futebol aí sabem bem. Então, não importa a opinião dos jogadores ou da torcida, o apito do árbitro que vai definir a decisão. Da mesma maneira, a paz de Cristo está no seu coração, amém, querido? E a paz de Cristo, segundo o apóstolo, deve ser o árbitro no seu coração. Deve ser uma forma de Deus direcionar a sua vida. Como assim, pastor? Ainda não entendi. Sempre que algo, olha para cá, querido, sempre que algo está saindo daquilo que é a vontade de Deus, automaticamente, sabe o que acontece? Você perde a paz. É algo que não dá para explicar. Mas dentro do seu coração você sabe, não devo fazer isso. Quem já passou por isso? Não devo seguir nessa decisão. Não devo tomar esse passo. Porque
A vontade de Deus é que você viva e viva em paz. Se algo está tirando a sua paz, isso pode apontar para algo. Deus está querendo falar algo com você. Amém? Essa é uma forma de Deus nos direcionar. Simples. Porque nós fomos chamados para viver em paz. E Deus escolheu como critério a paz para direcionar os seus filhos. Então, quantos querem ser direcionados pelo Espírito Santo? Você tem que avaliar sempre no seu coração: eu estou em paz? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, existe uma paz no seu coração. Você está em paz. Às vezes pode ser uma decisão que até dá um friozinho na barriga. Algo que você tem que fazer, que tem que tomar uma decisão grande, mas apesar de tudo, você está com seu coração em paz. Sempre que você estiver em paz, saiba, o Senhor está contigo. Amém? Agora, se em algum momento eu perco essa paz, o que eu tenho que fazer? Parar na hora. Parar. Não devo avançar. Aquilo que eu ia fazer, decisão que eu ia tomar, algo que eu estava já a ponto de realizar, eu preciso agora parar. Então, a paz é como um semáforo. Verde, amarelo ou vermelho. Então, nem tudo, irmãos, é lógico, correto ou alinhado claramente com a vontade de Deus. Então, há decisões que você vai ter que tomar na sua vida que não está na palavra. É ou não é verdade? Então, você não está lá escrito lá se você vai casar com a Mariazinha ou com a Joaninha. Não é verdade? Lá não está escrito se você deve abrir um negócio em um lugar tal ou em outro lugar. Lá não está escrito se você deve sair do seu emprego e ir para outro. E como é que Deus vai te guiar nesses momentos? Através do que, irmãos? Da paz. Da paz. Então, esse verde aqui do semáforo, o que significa? É a paz plena. Então você está a ponto de tomar uma decisão. O que você vai fazer? Você vai orar. Você vai meditar. Você vai falar com o Senhor. E vai começar a se mover para essa decisão. Se mesmo assim você continua em paz, então vai firme. Amém? O Senhor é contigo. Agora, se por um outro lado, eu começo a orar, pensar, e de alguma maneira, eu fico com dúvida, constantemente com dúvida, pensando o tempo todo se eu estou fazendo a coisa certa ou errada, se eu fico angustiado, isso é um sinal. Para, avalie, tem aí uma atenção, né? Não decida ainda, ore mais, pense mais, coloque mais diante de Deus. Amém, querido? Agora, há momentos que vai vir realmente o vermelho, onde você vai perder completamente a sua paz, e é melhor que você não avance. Amém? Porque mas a vida é minha, pastor, eu que vou tomar as decisões. Pois é, mas Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E às vezes, irmãos, a gente toma tanta decisão errada na nossa vida, que as consequências delas depois ficam tão difíceis de voltar atrás. É ou não é verdade? E passamos por problemas, dificuldades, por causa de uma decisão que tomamos. Então, o Espírito Santo, Ele quer nos guiar, mas como? Através da paz. E nesse sentido, eu não devo ficar me comparando com o outro, porque Deus tem uma vontade específica para a minha vida. Diga para o seu irmão: Deus tem uma vontade para você. Deus tem uma vontade específica. Algo que é para você, uma direção para você. Mas o fulano está fazendo, eu vou fazer também. Então, o fulano é o fulano. Você é outro. Amém? E Deus quer direcionar a sua vida. Agora, muitas vezes, por causa da correria do dia a dia, das pressões, dos problemas, pastor, nem dá tempo de pensar e orar, eu tenho que decidir. Pois é.
E são nessas que nós muitas vezes erramos, falhamos. E aí queremos voltar atrás, mas tem coisa que agora fica difícil. Às vezes envolve outras pessoas, ou não é verdade? Outras circunstâncias. Então eu preciso sempre checar, eu estou em paz? Seguir a paz é uma expressão de maturidade espiritual da vida cristã. Isso é tão verdade que essa paz, fluindo na sua vida, vai contagiar outros. Amém? As pessoas vão perceber que você é alguém que vive em paz. Você tem vivido em paz nesses dias? Jesus é o príncipe da paz, irmãos. Quando nós somos cheios do Senhor, é esperado sim que você viva em paz. Não é a paz desse mundo, que está em guerra por sinal, né, irmãos? Mas a paz de Cristo é algo diferente. Não importa o que está acontecendo, você está seguro. Você está firme. Amém, querido? E é esperado que você caminhe sim, em paz. E isso possa contagiar as pessoas ao seu redor. Que elas possam procurar você, porque você é uma pessoa de paz. Amém? Nós somos os filhos da paz. Vivemos em paz. O Senhor nos chama para isso. Então, como que eu sou guiado pelo Espírito, pastor? Avaliando a paz do seu coração. O que te deixa angustiado? O que te deixa constantemente em dúvida? Avalie. Provavelmente essa não é a vontade de Deus. Amém? Agora, Deus vai decidir por mim, pastor? Não, é você quem decide. Você tem algo que nós chamamos de livre-arbítrio. A decisão é sua, mas Deus vai te dar o sinal. Como que é o sinal? Tirando a paz. Amém? Então perdeu a paz, automaticamente se atente, o Senhor quer direcionar algo na sua vida. Amém, igreja? O segundo ponto é pela palavra de Cristo, porque a palavra, ela ilumina o nosso caminho. Colossenses 3,16, nós lemos, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, é dessa maneira também que nós somos guiados, por meio da palavra do Senhor, habitar essa palavra em nós ricamente. O Senhor não nos chama para você viver por emoção. A vida de um filho de Deus não é vivida baseada nas emoções, nos sentimentos, amém, igreja? Mas é baseada onde? Fé na palavra de Deus, vivendo aquilo que a palavra de Deus diz para nós, para mim e para você. Então, a palavra de Cristo na minha vida tem o poder, o que, irmãos? De renovar a minha mente, de pensar de acordo com a palavra, de pensar como Deus pensa, amém? Então é vontade de Deus que nós tenhamos a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, nos vendo com os pensamentos de Deus, olhando os outros com os pensamentos de Deus, amém? E isso se torna então um filtro nas nossas vidas. Eu preciso dessa palavra habitando em mim. Diga para o seu irmão: a vontade de Deus é que você seja guiado por meio da palavra. Porque, irmãos, senão a gente vive uma vida na montanha russa. Ora está bem, ora está mal. Ora está bem, vou para o culto, vou servir a Deus. Ora está mal, vou para a gandaia. Mas na sua vida não é assim não, né? Aleluia. Um justo vive pela fé, baseando-se aonde? Na palavra. Eu não vou por sentimento, porque o sentimento, querido, ele vai enganar você, as emoções se enganam. É ou não é verdade? Tem hora que você quer, tem hora que você não quer, tem hora que você sente, tem hora que você não sente nada. Mas e aí? Você vai fazer só o que sente? Não. Nós somos guiados pelo Espírito e vivemos baseados na palavra de Deus, amém? Então, a paz do Espírito confirma essa palavra. Eu preciso dessa palavra no meu coração. E sabe, irmãos, há decisões, presta atenção nisso, há decisões na sua vida que você precisa ter uma palavra antes de começar. Amém? Você tem que ter uma palavra de Deus. Você tem que ter uma confirmação no seu coração.
algo que realmente te traga essa certeza. E Deus vai falar com você através da palavra, amém? Por isso você tem que se expor à palavra. Nós estaremos aqui 21 dias de jejum fazendo o que, irmãos? Se expondo à palavra. Quinta-feira aqui tem curso para quê? Para você se expor à palavra. Mas no seu dia a dia você também pode se expor à palavra. O nosso momento aqui do culto, o maior momento é para quê? Para a palavra, porque a palavra tem o poder de transformar as nossas vidas, amém? Então se eu quero ouvir de Deus, quantos querem ouvir a Deus? Primeiro eu preciso receber da palavra, comer da palavra, me alimentar dela, porque Deus vai falar comigo através dela, amém? E sabe, Deus é bom demais. Então, aquilo que você perguntar para Ele, Ele vai direcionar você. Tem coisas que às vezes não são muito específicas na palavra, que nós precisamos de uma direção, mas Ele vai usar a palavra para queimar o nosso coração. Eu me lembro quando comecei a me relacionar com a minha esposa, eu orava: Senhor, confirma, eu não quero errar, não posso errar. E se tem uma coisa que gera num jovem, né, um nível de estresse, é antes de casar. Por quê? Toma uma decisão que vai influenciar completamente a sua vida. Assim para nós, filhos de Deus, amém? Esse mundo não, esse mundo casou um dia, divorcia no outro, não é? Mas nós não. Entendemos que casou é até que a morte separe. Então fala para o seu cônjuge aí, vai ter que estar comigo até a morte, já fica preparado. Amém? Não tem jeito. E aí eu ficava em crise: meu Deus, eu vou casar, eu preciso ter certeza, é essa moça mesmo. Porque ainda que eu esteja apaixonado, se não for a tua vontade, eu não quero. Tem umas orações que são ousadas, né, irmãos? São difíceis, mas são necessárias. Porque Deus vê lá na frente. Nós somos guiados às vezes pelas emoções, que eu estou sentindo no momento. Só que há decisões que vão influenciar toda a nossa vida. E eu me lembro: Senhor, fala comigo, me confirma. Mas como é que Deus vai confirmar isso, né? Obviamente, uma das formas é a paz. Eu estava em paz, aleluia, glória a Deus. E a gente no relacionamento, na corte, né, e já estava perto de noivar. Deus, preciso ter certeza, convicção. Aí eu fui visitá-la, lá na casa, numa casa de um parente, que era muito próximo dela. E eu sempre orava ao Senhor baseado no Salmo, que fala justamente sobre isso, né? Sobre a esposa ser essa videira frutífera. E eu orava: Senhor, é isso que eu quero, mostra de alguma maneira se é ela. E aí eu me lembro que quando fui então visitá-la pela primeira vez, na verdade, para compartilhar com a família que a gente estava no relacionamento, eu cheguei na sala e estava um quadro enorme com um salmo escrito todinho. Falei: aleluia, é uma testificação, é uma confirmação, amém? Porque eu orava já por aquele salmo constantemente, baseado nele, em relação à minha vida conjugal familiar. Então foi uma forma do Senhor me trazer convicção também. Então, a coisa que você tem que colocar diante de Deus, fala: Senhor, me confirma na tua palavra, me mostra, que eu preciso ter certeza que eu estou tomando decisões certas, amém? Mas cuidado para você não fazer a Bíblia dizer aquilo que você quer que ela diga, porque tem irmão que é espertinho, né? Quando a gente fala de relacionamento, era muito comum jovens chegarem assim: não, Deus, se ela vier hoje de vermelho, é ela. Quem já viu essa história aí, né? Deus, se vier tal cor, é ela. Veio de roxo: ah, Deus, é quase um vermelho, eu acho que é. Mas o Senhor quer nos trazer convicções, amém? Ele quer guiar você por meio do Espírito. Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor quer clarear os seus caminhos, querido. Isso vai acontecer por meio da palavra dEle. Há um poder na palavra. Sabe, a gente sofre tanto quando não vive a palavra de Deus. Deus tem algo bom para você. Mas siga, baseado na palavra. Tome decisões baseado na palavra.
Deus nunca vai guiar alguém em contradição com aquilo que Ele já revelou na sua palavra. Só que muitos querem direção de Deus sem se relacionar com a palavra. Se relacione com ela. Viva a palavra, busque a palavra, porque é através dela que o Senhor vai te direcionar. A palavra é como um mapa, é como um GPS. Ela não apenas diz se você deve parar ou seguir, mas mostra para onde ir e como você deve então caminhar, porque a palavra renova a nossa mente. Amém, querido? Romanos 12 diz, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que acontece por meio da palavra, para que você viva então a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Então eu preciso renovar, pensar como Deus pensa. Amém, igreja? Então, se a paz é o árbitro, a palavra é a base. E nesse sentido, irmãos, nós temos que entender também que Deus vai levantar pessoas, olha para cá, para ser um instrumento de Deus na sua vida, para ministrar a palavra de Deus no seu coração. Por que nós fazemos parte de uma família espiritual? Por que você faz parte de uma igreja? Porque o que nós compartilhamos aqui é a palavra. Então, há momentos que você vai ter que tomar decisões e que você não sabe o que eu faço. É importante que você receba também instrução por meio dos irmãos. Amém? Aqueles que você olha e enxerga, não, esses irmãos são maduros. Esses irmãos são espirituais, são irmãs maduras. Eu vou parar para ouvi-la. Eu vou parar para ouvi-lo. Isso vai ser bênção na sua vida. Amém, querido? Isso vai ser bênção, sabe? Tome decisões, mas Deus vai te guiar nelas, e uma das formas é através de pessoas, que Ele vai levantar para falar ao seu coração, para ser um instrumento de Deus, amém? Não estou falando para você ir atrás de profecias e tal, porque quando Deus quer falar contigo, meu querido, Ele sabe o seu endereço, Ele vai até lá, mas há situações que nós precisamos de uma direção, de uma opinião, de um conselho, é ou não é verdade? E nós ficamos ali, martirizando, não, eu tenho que resolver sozinho. Não, você não precisa, você faz parte de uma família espiritual, por isso, amém? Para que você possa compartilhar, abrir seu coração, receber de Deus através de outro irmão, porque muitos têm aquele complexo de Adão, qual que é? Eu só recebo se for direto de Deus, pastor. Não, Deus levantou irmãos ao seu lado para aconselhar você, amém? Olha aí para o seu irmão do lado aí, ó. Olha aí para a sua irmã, eles são instrumentos de Deus na sua vida, você não está sozinho, amém? E a sabedoria de Deus muitas vezes vai se manifestar assim, através ali de uma reunião de célula, através de uma comunhão, um encorajamento, uns para com os outros. Por isso esteja conectado à vida da igreja, sabe, querido, isso é bênção. A direção vem de Deus, mas Ele também vai usar os seus filhos na comunhão, para que possam ministrar uns aos outros, amém? Terceiro e último ponto, queridos, dessa noite, nós somos guiados pelo Espírito, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, que nos conduz como um. Paulo termina falando que eles estavam louvando a Deus, tem o texto aí? Louvando a Deus, com salmos e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Pastor, como que eu sou cheio do Espírito? Nós somos cheios do Espírito quando nós fazemos isso, amém? Quando nós louvamos, quando nós citamos a palavra, quando nós cantamos, quando nós compartilhamos a palavra uns com os outros, isso nos enche do Espírito Santo. Até a gratidão aqui é colocada pelo apóstolo, quando nós somos gratos. Você sabia disso? A gratidão faz você fluir no Espírito, a ingratidão expele o Espírito. Você sabia como isso é sério? Quanto mais grato você é, mais favor de Deus você recebe. Porém, quanto mais ingrato você é, menos favor você tem. Eu quero mais favor de Deus.
Por isso eu quero viver fluindo no Espírito como um rio. E aí, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor quer nos direcionar. Ele quer nos guiar. Então Ele nos guia através da paz, Ele nos guia através da palavra, mas Ele também vai nos guiar quando nós somos cheios da sua presença, cheios da sua vida. Interessante, lá em Ezequiel 47, nos fala da visão do rio. E o profeta então, ele vê um rio que começa nos tornozelos. E esse rio, ele vai subindo aos joelhos, à cintura, aonde chega a um ponto que ele só consegue então nadar. Isso nos mostra algo. A vontade de Deus é guiar a sua vida, amém? Mas Deus vai te guiar quando você entende que você não pode viver no controle, amém? Passa aí por favor, Larissa. Ou seja, eu não vivo no controle. Quem já nadou aqui, acho que todos os irmãos, né? Você mora numa cidade litorânea. Eu já passei alguns sufocos já, no mar. Chega uma hora que você às vezes não dá pé, e aí o mar começa a te levar, não é assim? O Espírito Santo que também quer direcionar você. Ele quer guiar você, mas é do jeito dele, não do seu jeito. O problema é que muitas vezes nós queremos caminhar com Deus do nosso jeito. Ou seja, Senhor, quero viver para Ti, eu quero o Senhor na minha vida, mas isso aqui eu não abro mão. Isso aqui também, Deus, Senhor, não toca não, que eu não deixo não. Esse relacionamento, Senhor, não está na equação. Eu vou largar quando eu quiser. Senhor, essa questão aqui financeira, eu vou fazer quando eu quiser, do meu jeito. Mas sabe, para você viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, você precisa querer, acima de tudo, o jeito de Deus, a forma de Deus, a maneira de Deus. Posso ouvir o amém? É o jeito dele. Então não é a minha forma, não é como eu acho que é melhor. Não, Ele tem o melhor para mim. Diga assim: o lugar mais seguro é onde o rio do Espírito me conduz. E é fundamental que você saia daqui hoje com essa compreensão, querido. Porque Deus não quer que você viva perdido, amém? Você é filho de Deus, mas está confuso, não sabe o que faz, todo perdido, não. O Senhor quer direcionar você, Ele tem uma vontade para você. Ele tem uma direção para a sua vida. Você não vive pelo acaso. Não, Deus tem uma vontade perfeita, amém? Agora, é preciso que você se abra e fale: Espírito Santo, me direcione. Mas tem que ser corajoso. Tem que ser corajosa. Falar: Espírito Santo, eu tenho a minha vontade, mas a tua vontade é melhor. Qual que é ela? Amém, irmãos? Porque a vontade de Deus, ela é boa. E eu preciso buscar essa vontade. Então, segundo a visão do profeta, a gente não vai citar por causa do tempo, mas primeiro a água chega nos tornozelos. Você na praia, ali no mar, você sabe, né? Quando a água está nos tornozelos, o que você faz? Você faz o que você quiser. Não é assim? Sai correndo, dá cambalhota, não é? Da mesma maneira, quando a nossa vida em Deus está fluindo pouco, você faz ainda o que você quer. Ah, eu não quero, Deus, então eu não faço. Você faz apenas o que tem vontade de fazer. Esse é o nível mais raso. Mas depois o profeta, ele visualiza ali a água aos joelhos, o que começa a exigir rendição, sim ou não? Começa a ficar mais difícil. Você não pode mais dar cambalhota, não. Ficar correndo já também não dá. Em seguida, então chega a cintura, onde o equilíbrio já é afetado. Você já tem dificuldade de fazer aquilo que você quer, não é? Você começa a depender mais de Deus. Mas chega a um ponto que só consegue ir a nado. Ou seja, é o Espírito que vai te levar. Amém, querido?
Esse nível é um nível que você precisa estar completamente na dependência de Deus, entendendo que é o rio de Deus, é a presença de Deus que vai conduzir a sua vida. Mas tem que ter disposição para isso, querido. Você tem que falar: Deus, eu quero é a tua vontade, eu quero os teus rios na minha vida, o teu fluir na minha vida. Amém, irmãos? Então chega um ponto de maturidade em que somos chamados para quê? Para confiar plenamente no Espírito Santo e ter uma vida completamente guiada pelo Espírito Santo, porque Ele é Deus em nós, Ele está em você. O Espírito Santo é seu amigo, querido. Ele é meu amigo, e Ele está comigo o tempo todo. Ele está com você o tempo todo. Não é fora não, Ele não habita aqui nesse prédio não, Ele habita dentro de você. E você precisa estar atento ao que Ele quer falar, àquilo que Ele quer te direcionar. Paulo afirma que os que são guiados pelo Espírito é que realmente são filhos de Deus. Esse filhos no original é huios, que significa filhos maduros. Sabe quem são guiados pelo Espírito Santo? Os filhos maduros. Filhos maduros. Eu quero ser um filho maduro, guiado pelo Espírito de Deus. Você quer também? Agora, para isso, é importante que você madureça em Deus, cresça em Deus, confie, coloque coisas na mão do Senhor e fala: Senhor, o Senhor vai fazer, é do seu jeito, estou fazendo aquilo que eu entendo que tenho que fazer. Perdi a paz em relação a esse relacionamento. Senhor, não sei como é que vai ficar a minha vida depois disso, mas eu creio que o Senhor é bom. Se eu perdi a paz, amém, vou me afastar. Amém? Porém, irmãos, o que acontece? O medo, às vezes, da vontade de Deus é algo distorcido. Vou fazer uma pergunta bem sincera: alguém aqui tem medo da vontade de Deus? Levanta a mão. Eu tinha muito medo. Eu me lembro, quando adolescente, né, sempre orando, buscando ao Senhor, eu tinha um medo, que eu vou contar para os irmãos. Qual era o medo? De falar: Deus, o Senhor vai escolher a minha esposa, mas se ela for feia? Eu ficava com medo. E se Deus quiser que eu case com uma mulher que não me agrada? Que é a vontade dele. Mas saiba, querido, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando Deus me chamou, eu falei: Deus, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra, cumpre em mim o teu querer. Mas e se o Senhor me chamar para ir lá para o Paquistão? Você não está entregando para Deus tudo, não é assim, né? Então eu ficava com medo. Deus, então, eu estou aqui, mas sabe como é que é, né? Também não exagera. Ou seja, né, eu tenho minhas preferências. Mas Deus é bom. Diga para o seu irmão: Deus é bom. Porque essa mentalidade, querido, de Deus, olha para cá, esse pensamento de Deus, estou encerrando, é que Deus quer nos frustrar. Onde parece que Deus não quer a nossa alegria, não quer a nossa felicidade. E aí então nós nos afastamos daquilo que é a vontade de Deus, porque não, a vontade de Deus é coisa ruim. Entregar tudo para Deus é um problema, pode dar dificuldade para mim. Mas diga para o seu irmão: Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Amém, querido? Então ser guiado pelo Espírito é falar: Senhor, tudo na minha vida é teu, faz tua vontade em tudo. E Deus vai fazer. E acredite, o resultado vai ser muito melhor do que você fazendo. Mas tem que ter coragem. Coragem de quê, pastor? De entregar. De falar: Senhor, eis-me aqui a minha vida, para fazer a tua vontade. Momentos de decisões. Tem gente que tem tanto medo de Deus, que diante de uma decisão ele nem pede para Deus, nem ora. Vou fazer aqui, vai que Deus quer algo diferente. Vai que Deus tem algo diferente, eu vou fazer do meu jeito, achando que está
sendo bem sucedido nisso, mas não está. Porque Deus conhece lá na frente. Você não, mas Ele está lá já. Não é verdade, irmãos? Então, se você precisa de direção, não corra para a ansiedade, sim para a paz. Não se agarre às opiniões que são humanas, mas se encha da palavra de Deus. Preciso tomar uma decisão, pastor, não sei, não tem nada na Bíblia. Sabe, busque os irmãos, procure um conselho de alguém que está na caminhada há mais tempo que você. O Senhor vai te guiar, te direcionar. Agora, acima de tudo, permita que o rio de Deus leve você. Você não sabe como vai ser, mas Ele tem o melhor para você. E conforme você se abre e deixa Deus mover na sua vida, o Senhor vai fazendo. E isso não se trata, irmão, de obedecer regras, de obedecer leis. Sabe por quê? O Espírito habita em você. E porque o Espírito habita em você, Ele vai direcionar você. Aquilo que não for de Deus, a paz vai embora. Vai embora. Aquilo que não for de Deus, a palavra vai te mostrar, está aqui, não é vontade de Deus. E quando você está tão cheio de Deus, cheio do Espírito, o que acontece? Você é levado de uma forma que você nem quer mais estar no controle. Você só fala, Deus, faz o teu querer. E o Senhor vai fazer. Amém? Você crê nisso? O Senhor vai fazer na sua vida, querido. O que eu tenho que fazer, pastor? Apenas uma coisa: abrir o seu coração e falar para o Espírito Santo: Espírito Santo, faz em mim o teu querer. Faz em mim a tua vontade. Concluindo, Deus nunca nos chamou para vivermos perdidos, para vivermos confusos ou governados pela ansiedade. O mesmo Deus que governa o universo escolheu habitar em nós por meio do Espírito Santo. O Espírito habita em você. Obviamente, testemunhando de Cristo, mas guiando a sua vida. O Espírito habita em você para guiar você. Não tem como você fazer a vontade de Deus na força do braço, ouviu? Você faz a vontade de Deus é na capacitação do Espírito, é na dependência do Espírito Santo. Quanto mais eu diminuo, mais Ele cresce, mais Ele flui. Amém, irmão? É assim que acontece. Portanto, a nova aliança, a direção, ela não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Lembre-se disso. Deus vai mover na sua vida de dentro para fora. E é importante que você não viva durante esse ano, querido, confuso, sem saber o que fazer. Nós estamos agora diante de dias de jejum e oração. São dias também especiais para você orar, colocar questões da sua vida diante de Deus, para potencializar a sua oração, potencializar a sua dependência do Senhor. Então aproveite. 21 dias de jejum e oração que nós entraremos na próxima semana. Eu tenho certeza que Deus vai usar isso também para direcionar a sua vida. Amém? Apenas abra o seu coração, deseje isso. Fala, Senhor, eu quero fazer aquilo que é realmente a tua vontade. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Você ouviu aqui essa noite sobre o Espírito Santo querer guiar você, direcionar a sua vida. Ele faz isso através da paz. Sempre que há paz, está tudo fluindo, tudo bem. Perdeu a paz, pare, ore ao Senhor. A palavra vai te mostrar qual é a vontade de Deus, a direção dele para a sua vida. Mas algo que vai te levar completamente a viver o que Deus tem para você é ser levado pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, não do seu jeito, mas na dependência do Senhor. Quero que você feche seus olhos agora, coloque-se diante do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo ministrou algo ao seu coração nessa noite. Não tenha pressa, o Espírito Santo está aqui.